No mundo do desporto de hoje, viajamos até ao Brasil, mais concretamente ao Rio de Janeiro, e perceber o ambiente que se vive na segunda divisão de futebol. O Vasco da Gama é reconhecido por ter dos adeptos mais apaixonados pelo clube. E apesar de estarem na Série B, os adeptos vascaínos fazem uma enorme festa nas bancadas, a atravessar um excelente momento, já que o Vasco da Gama continua invicto ao fim de 14 jornadas, naquele que é o melhor arranque do clube na segunda divisão. O entusiasmo é grande e isso nota-se nas bancadas pelos autênticos festivais que os adeptos proporcionam. O Vasco da Gama está atualmente no segundo lugar da Série B com 30 pontos, menos um que o atual líder, o também histórico Cruzeiro, que tem 31. Estas imagens dos adeptos do Gigante da Colina são do último jogo frente ao Operário, que terminou com vitória por 3-0 para o Vasco da Gama. É caso para dizer que, apesar de estar na segunda divisão, o ambiente no estádio São Januário é de Liga dos Campeões. Meu amigo, e a fama da nossa torcida chegou também na Europa. Ambiente de Liga dos Campeões, mesmo estando na segunda divisão. É por isso que a nossa torcida está causando tanta inveja. Depois da vinheta, a gente conversa. Você está no canal No Radar Vascaíno e eu sou o Edinho RJ. Um bom dia para você. E se você ainda não conhece o canal, eu convido você a conhecê-lo. Assista nossos vídeos, as nossas lives. E aí, se você se sentir, à vontade, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Tem um botãozinho azul aqui embaixo, seja membro, vai lá, dá uma olhada e ajuda a gente a permanecer no ar. Você também tem a opção de nos ajudar através de um Pix no radarvascaíno@gmail.com noradarvascaíno@gmail.com. E aproveita e segue também a gente aí nas redes sociais, Instagram, @noradarvascaíno e no Twitter, @radar_vascaíno. Muito bem, a gente já sabe, que a rodada, a 14ª rodada, foi uma rodada muito boa para o Vasco da Gama. Você vê aqui, eu vou passar aqui para baixo, colocar aqui os resultados da 14ª rodada da Série B, que na verdade começou na terça-feira passada com a derrota da Chapecoense por 2-1 para o CRB. Na quinta-feira jogaram Ponte Preta e Sampaio Corrêa, que ficaram no 0-0, e o CSA, que foi um bom resultado para o Vasco, empatou em 1-1 com o Grêmio. Já na sexta-feira, o Londrina venceu o Guarani por 3-1, o Vasco venceu o Operário por 3-0, o Criciúma, já no sábado, venceu o Vila Nova por 1-0, o Bahia, um outro resultado muito bom para o Vasco, perdeu para o Novo Horizontino jogando em casa por 1-0, e o Sport, para completar a felicidade geral da nação, empatou em 0-0 com o Brusque. Já no domingo, tivemos o jogo entre Tombense e Náutico, e o jogo do Cruzeiro foi adiado para terça-feira da semana que vem, dia 5 de julho, jogam Ituano e Cruzeiro. Com isso, o resultado a classificação da Série B ficou da seguinte forma: o Cruzeiro tem 31 pontos, o Vasco 30, a 1 ponto do Cruzeiro com um jogo a mais, o Bahia tem 25, o Grêmio 22 e o Sport 21. Ou seja, o Vasco já está a 9 pontos do quinto colocado e ainda tem uma outra situação aqui que é muito boa para a gente, na 15ª rodada, que antecede o jogo do Vasco Sport. Você acompanha aqui, por exemplo, os principais concorrentes. O Brusque vai jogar contra o Bahia, jogando dentro de casa, o Brusque. O Grêmio pega o Londrina, jogando em casa o Grêmio. E vai ter um jogo entre Cruzeiro e Sport, valendo aí pela 15ª rodada. E é um jogo que vai ser agora, amanhã, terça-feira,
Um joguinho bom aí, né? Para que, de repente, a gente possa assumir a liderança do campeonato jogando na quarta-feira, às 21h30, contra o Novo Horizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi. Portanto, você fica ligadinho aí, porque a gente pode chegar a 33 pontos e se o Sport empatar com o Bahia, com o Cruzeiro, aliás, o Cruzeiro chegaria a 32 pontos, com um jogo a menos ainda, mas a gente iria assumir a ponta da tabela e ia começar a botar uma pressão no Cruzeiro, né? E nessa situação aí, o Sport chegaria a 22 pontos, o Vasco vencendo chegaria a 33, a distância já seria de 11 pontos, uma coisa que tem que ser levada em consideração, né? 33 a 22. E o próximo jogo do Vasco é no domingo contra o Sport. Ou seja, essa distância de 11 pode passar para 14, desde que o Vasco vença também a partida, que provavelmente vai ser no Maracanã. Portanto, eu gostaria que você comentasse aí o que você achou dos resultados da 14ª rodada, o Vasco estando agora a 1 ponto do Cruzeiro e podendo até, quem sabe, assumir a Série B, a liderança já nessa rodada. Comenta aí para a gente depois debater. Bom, agora vamos para aquele assunto chato, que é o possível jogo do Vasco no Maracanã contra o Sport no próximo domingo. Como eu já disse, eu sou a favor que o Vasco jogue no Maracanã, sim. Mas eu acho que tem jogos e jogos que o Vasco precisa ter o mando de campo lá. Particularmente esse jogo contra o Sport, eu acho que era um jogo que caberia muito bem em São Januário, não teria tanta necessidade assim de ir para o Maracanã. Mas a diretoria do Vasco está brigando pelo seu direito, eu acho que aí é uma outra situação. A dupla Fla-Flu não é dona do estádio, inclusive já estão com um mimimi aí, dizendo que, de repente, não vão participar da licitação, pelo motivo de ABC, enfim. Eu acho que lugar de chorar é na cama, né? Muito bem. Advogados do Vasco em ação contra veto ao uso do Maracanã são parentes do presidente do TJRJ. Ontem o Globo resolveu, né, soltar essa matéria e parece que só ontem caiu na ficha deles que, né, existe alguma coisa assim do pessoal aí que está na atual gestão do Vasco relacionado ao TJRJ. Surpresa para o Globo? Não sei, eu acredito que não, né? O Vasco entrou na justiça contra o Flamengo por causa do veto no consórcio Maracanã à realização da partida do clube contra o Sport no dia 3 de julho pela Série B do Campeonato Brasileiro. A ação foi distribuída na última sexta-feira ao juiz Alessandro Oliveira Félix, da 51ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, lá no TJRJ. O processo foi aberto contra o Flamengo porque, apesar de ele ser sócio do Fluminense no consórcio, é quem responde juridicamente pelo contrato. Na ação, o Vasco é defendido pelos advogados Marcelo de Andrade Figueira e João Pedro de Andrade Figueira. Eles são, respectivamente, filho e irmão do atual presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Henrique Carlos de Andrade Figueira. A dupla, entretanto, não foi contratada para atuar apenas nesta ação. O escritório deles, Andrade Figueira, advoga para o Vasco em outros processos. O consórcio Maracanã negou definitivamente o pedido do Vasco sob a alegação de preservação do gramado. Eles se baseiam em um documento da Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado do estádio do Maracanã, que afirma que o ideal é que haja um jogo por semana no estádio e que já há uma partida programada para o dia anterior ao solicitado pelo Vasco. O clube soltou uma nota de repúdio em que considerou o veto como absurdo. A alegação dos advogados do Vasco é de que o contrato de permissão do uso do Complexo Maracanã não abre qualquer possibilidade de negativa de utilização pelos outros clubes e pedem que seja autorizada a partida no Maracanã nas mesmas condições comerciais praticadas aos Jogos do Fluminense no ano de 2022. Os advogados também sustentam que no dia 12 de junho o Vasco jogou no Maracanã
menos de 24 horas depois da partida entre Fluminense e Atlético Goianiense, sem que tenha havido qualquer reclamação ou incidente em relação ao estado do gramado. O Flamengo informou que apresentará à Justiça um laudo técnico que prova os prejuízos ao espetáculo, com danos ao gramado e até aos atletas, por consequência do excesso de jogos no estádio. Entre as justificativas está também a situação ocorrida no ano passado, quando os dois permissionários tiveram que jogar em outras praças para que o gramado fosse preservado. A fonte dessa matéria é o Globo. E continuando essa situação, o que o consórcio alegou? Em ofício enviado ao presidente Jorge Salgado, o CEO do consórcio afirmou que a partida inviabiliza o cumprimento mínimo de intervalo recomendado para a manutenção da qualidade do gramado, conforme informado pela Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado no estádio do Maracanã. Também foi informado ao Vasco que há um jogo do Fluminense marcado para o dia anterior e que, além disso, já existe um calendário de jogos para julho que pode atingir 10 partidas, a depender do desempenho de Flamengo e Fluminense na Copa do Brasil. O relatório da empresa afirma que o ideal seriam 50 partidas por ano, sendo que não mais do que uma por semana, e que a realização de jogos com menos de 24 horas de intervalo, como já aconteceu recentemente, dificulta muito a manutenção e o preparo do campo, sequer respeitando um intervalo mínimo aceitável de 3 dias. É que nesta época do ano, o outono e inverno, a grama entra num estado de quase dormência, com seu crescimento praticamente paralisado devido às baixas temperaturas. O Vasco fez um pedido de reconsideração e divulgou uma nota pública de repúdio. Para o clube, a negativa era absurda e a postura do consórcio Maracanã arbitrária e ilegal. E afirmou também que o Maracanã tem recebido rotineiramente jogos com intervalos de 24 horas ou menos. Só nessa temporada foram 2 ocasiões, em 2021, 6 vezes, e em 2020, outras 6 vezes. Já as discussões nos tribunais é o seguinte: apesar do pedido de reconsideração, o consórcio Maracanã manteve a sua posição, o que foi comunicado ao Vasco na quinta-feira, dia 23. No mesmo dia, o clube entrou na justiça contra o Flamengo, quem responde juridicamente pelo consórcio. O processo foi aberto na 51ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conforme a gente já havia lido na matéria do Globo. Os advogados do Vasco, além de repetirem o teor da nota de repúdio, também sustentam que o consórcio está descumprindo o edital de licitação. Entre as alegações estão as de que o contrato de permissão de uso do complexo do Maracanã não abre qualquer possibilidade negativa de utilização pelos outros clubes e pede que seja autorizada a partida no Maracanã, nas mesmas condições comerciais praticadas aos Jogos do Fluminense no ano de 2022. Os advogados também lembraram que no dia 12 de junho, o Vasco jogou no estádio menos de 24 horas depois da partida entre Fluminense e Atlético Goianiense, sem que tenha havido qualquer reclamação ou incidente com relação ao estado do gramado. Aí a confusão passou lá para o lado dos vereadores que acionam o MP, o Ministério Público. Na última sexta-feira, dia 24, os vereadores Tarcísio Mota, do PSOL, e Alexandre Esquerdo, do União, enviaram um ofício ao Ministério Público do Rio de Janeiro pedindo a abertura de um inquérito civil público. No pedido, a dupla de vereadores anexou o termo de permissão onerosa e uso do Maracanã, assinado entre o governo do Estado e Flamengo e Fluminense, e destacaram a cláusula 2ª, em que diz que a permissionária deve possibilitar a utilização em condições de igualdade pelos demais clubes de futebol profissional. Tendo em vista tratar-se aqui de uma permissão de uso de um bem público, deve prevalecer o interesse público e o regime jurídico próprio dos bens públicos, não havendo espaço para qualquer contrariedade às obrigações do termo de permissão, para tratamentos discriminatórios ou para a violação dos princípios constitucionais da supremacia do interesse público
e da impessoalidade com fins de privilegiar interesses privados ou satisfazer rivalidades clubísticas, diz a parte de pedido dos vereadores. Aí o que disse o governo? Já o governo do Rio de Janeiro, através da Casa Civil, enviou um documento notificando os presidentes do Flamengo e Fluminense e também o CEO do consórcio por flagrante infração ao previsto no termo de referência e demais documentos que consubstanciam o termo de permissão de uso do complexo do Maracanã. O documento, assinado por Luiz Felipe Monteiro de Barros e Fernando Cunha, presidente e membro do Comitê de Fiscalização e Operação de Permissão de Uso do Complexo Maracanã, respectivamente, alega também que é vedada a prática de ato injustificável que resulta na vedação à utilização do Complexo Maracanã, em especial ao estádio jornalista Mário Filho. A dupla afirma que tal conduta restou comprovada ao negar ao Clube de Regatas Vasco da Gama o direito de realizar a partida pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão contra o Sport no dia 3 de julho no Maracanã, de forma injustificada, e solicitaram que seja imediatamente reconsiderada a negativa de utilização sob pena de imposição de sanções. Eles estipularam até o meio-dia desta segunda-feira o prazo para receberem uma resposta. Portanto, ainda hoje a gente vai ter a resposta se o Maracanã vai estar liberado ou não para essa partida, e aí a gente vai ver uma guerra judicial sem precedentes. Já Flamengo e Fluminense, nos bastidores, entendem que a prioridade dos jogos deve ser deles, já que administram o estádio. A dupla assumiu o controle do Maracanã em 2019, durante o governo Wilson Witzel. A princípio, a administração deveria durar 180 dias, tempo em que o governo prepararia uma licitação. Porém, 3 anos depois, esse processo ainda está correndo e os clubes continuam com a administração provisória do estádio. O edital, que ainda não foi finalizado, é direcionado para que uma nova administração seja conjunta entre Flamengo, Fluminense, Vasco, já que o Botafogo não tem interesse. O consórcio tem dados que mostram que já foram gastos ao menos 18 milhões e meio com a manutenção do estádio. Os gastos são de 8 milhões e 400 mil reais de outorga e 7 milhões e 600 mil reais no gramado, sendo mais 3 milhões e 600 mil na compra de 3 lâmpadas holandesas que fazem a grama crescer mais rápido. 1,5 milhão na reforma da cobertura do estádio, que corria o risco de cair, e 1 milhão na troca da parte elétrica. Eu acho graça que o Maracanã foi reformado há menos de 10 anos para a Copa do Mundo. E depois ainda teve as Olimpíadas em 2016. E aí você lê aqui na matéria que foi gasto 1,5 milhão na reforma da cobertura do estádio que corria risco de cair. Quem foi que fez esse estádio e colocou cola comum? Porque, porra, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Você reforma um estádio todo, destruir o Maracanã todo para fazer essa coisa bizarra que criaram lá no estádio, em forma de arena, Maracanã, para fazer show. Cadê? Você não pode nem jogar bola lá, que o Maracanã foi feito para jogar bola. Você não pode ter jogo. Aqui o próprio laudo da empresa está dizendo que deveria ter 50 jogos por ano. Olha, meu Deus do céu. A gente está no século XXI. Nos anos 80, 90, 2000, você tinha jogo preliminar no Maracanã. Você tinha 4, 5, 6 jogos no Maracanã. E o gramado não tinha nada dessas palhaçadas de lâmpada especial, disso. Sempre teve no Maracanã esse problema de luz, porque o Maracanã é o mesmo. Agora, se botaram uma cobertura maior, fechou aquele campo que tinha de iluminação, aí são outros 500. Porque a verdade é o quê? A marquise antiga do Maracanã, ela não cobria o estádio todo. Então, em termos de projeção de luz solar, era outro. Agora, com aquela cobertura que ficou ainda, né, mais centralizada para o campo, então diminuiu bastante a luminosidade. É outro departamento.
Agora, vim com esse papinho de que o gramado não aguenta. Então está botando uma grama de péssima qualidade. Não é possível. O estádio foi feito para jogar futebol. E aí vocês não querem que tenha futebol. E outra, a licitação foi feita provisória. Era para durar 6 meses e já está durando 3 anos. Aí a dupla Fla-Flu se acha dona do estádio, porque está lá encostado há 3 anos, também numa licitação que foi provisória para eles assumirem. Mas nós gastamos dinheiro. Tem que gastar, vocês não têm estádio. Cadê o estádio de vocês para vocês poderem mandar os jogos de vocês? Tem que jogar no Maracanã. É por isso que eu falo, o Vasco tem que jogar no Maracanã? Tem. Mas tanto dessa atual diretoria como qualquer outra que assumiu o Vasco, ela tem a obrigação de fazer a reforma de São Januário para que o Vasco tenha em seu próprio estádio uma capacidade maior de até, para mim, acho que 50 mil já estaria muito bom para que o Vasco mande seus jogos aí sim em São Januário. Mas tem um problema lá do entorno. Tem que dar o seu jeito. Tem que dar seu jeito. No antigo projeto Somamos, a gente tinha um tremendo de um estádio totalmente com uma infraestrutura própria. A gente não precisa chegar a esse ponto de repente, mas que tem que fazer uma ampliação de São Januário, uma modernização de São Januário, isso é fato. Aí eu quero ver a dupla Fla-Flu ficar lá sozinha. Não sei. O Maracanã não é deles. O Flamengo já está falando que quer construir um estádio, o Fluminense também. Construam, façam alguma coisa. Larguem o Maracanã e deixem o Maracanã então jogado. O Maracanã não vai ficar jogado. Existem jogos que têm que ser no Maracanã, por causa da sua capacidade e até da história do estádio. Agora, o Vasco tem que ter, sim, a sua ampliação em São Januário. Pelo menos, essa é a minha opinião. E ainda com relação a esse assunto ao jogo no Maracanã, o primeiro VP geral, Carlos Osório, deu essa declaração aqui. Acompanha. O Vasco da Gama acompanha com bastante serenidade a questão do jogo do Vasco no Maracanã no próximo domingo contra o Sport do Recife. O Vasco entende que esse é um direito que ele tem, que sua torcida tem, e já tomou todas as providências nesse sentido. Na última sexta-feira, o Departamento Jurídico do Vasco ingressou com uma ação no Poder Judiciário contra o Flamengo, que é o permissionário do estádio, para garantir o legítimo direito do Vasco e sua torcida de mandarem o seu jogo contra o Sport no Maracanã. Na nossa visão, isso está muito claro no material que foi encaminhado ao Poder Judiciário, não existe nenhuma razão, nenhuma justificativa que possa impedir que 45 mil vascaínos, essa é a diferença entre a capacidade de São Januário e a capacidade total do Maracanã, que nós certamente iremos lotar, que ficariam de fora dessa partida se o Vasco fosse impedido de jogar no Maracanã. Agora é aguardar a decisão do Poder Judiciário. O Vasco sempre confia na decisão da Justiça, na serenidade para a tomada dessa decisão, e também recebemos com bastante satisfação ontem a informação que a própria Casa Civil do Estado, lembrando o Maracanã é um equipamento público, a Casa Civil do Estado se manifestou formalmente ao consórcio Maracanã, informando que o Vasco tem direito, essa foi a manifestação do Estado, e determinando que a partida Vasco e Sport do Recife, domingo, dia 3, possa ser realizado no Maracanã. Vamos ver agora, na segunda-feira, como se posiciona o Poder Judiciário, com absoluta tranquilidade que o Vasco tem razão e direito de jogar no Maracanã, é assim que está colocado no contrato de concessão, equipamento público, e o Vasco pede apenas uma coisa que é bastante simples, singela, e não deveria estar tendo essa confusão toda se as regras fossem cumpridas. O único pleito do Vasco é ser tratado em igualdade de condições junto aos demais clubes do Rio de Janeiro, de modo que possa também mandar os seus jogos no Maracanã. Flamengo e Fluminense esse ano já jogaram 24 partidas no Maracanã. O Vasco da Gama apenas uma. Quer jogar a segunda. Não é possível que não tenha o direito de levar os seus torcedores para um equipamento público, com conforto e segurança, num grande jogo da Série B, que certamente poderá quebrar novamente o recorde de público da competição. E diante do que o Osório falou, eu gostaria muito que você comentasse o que você acha aí dessa situação toda do Vasco jogando no Maracanã essa partida contra o Sport.
Você acha que está certo? A gente tem que brigar mesmo? Ou não era para isso tudo? Eu acho que a diretoria está certa, apesar de ser contrário a esse jogo ser no Maracanã. Mas já que eles estão de graça, então tem que prevalecer o nosso direito também. Comenta aí para a gente depois debater. E segundo informações, um dos empresários do meio-campo, Andrei Santos, o Andrei, ofereceu o jogador tanto para o Palmeiras como para o Flamengo. E a informação que veio é a seguinte: Urubu sonda Andrei Santos, mas jogador e seu pai rechaçam investidas. A situação do volante do Vasco da Gama, Andrei Santos, segue sem avançar. O clube tem interesse em renovar com o atleta, porém os empresários do jogador esperam a chegada da 777 Partners para prosseguirem na negociação. Aí o site Papo da Colina apurou que o Flamengo, maior rival do Cruz Maltino, sondou a situação do volante e lhe mostrou interesse. Apesar da procura, o pai do Andrei e o próprio jogador vetam uma saída do Vasco para qualquer clube brasileiro. O site também entrou em contato com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e não obteve nenhuma resposta sobre interesse. Em contato com um dirigente do Vasco, o mesmo afirma não saber nada sobre o assunto. Com contrato até agosto de 2023, Andrei Santos é um dos grandes destaques do Vasco na atual temporada e vem chamando a atenção de grandes clubes na Europa. Já segundo a Arena Cruz Maltina, em seu Twitter, diz que o contrato dele, que vai até 23, do Andrei, o clube está confiante que ocorrerá em breve a renovação do atleta. Está tudo combinado entre o atleta e o clube. O jogador não tem desejo em sair para outro clube brasileiro, conforme já foi informado na matéria anterior. E para finalizar, especulado do Vasco, Benjamin Rollheiser é anunciado pelo Estudiantes da Argentina. Você lembra daquele jogador que jogava lá no New Old Boys? Pois é, ele foi contratado lá pelo clube argentino, o Estudiantes, e é mais um que o Vasco fica. Sondado pelo Vasco, jogador é anunciado em outro clube. Assim como aconteceu agora com o Allan Kardec, né, que todo mundo botou, sondado pelo Vasco, Allan Kardec fechou com o Atlético Mineiro. Esse que vá com Deus. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora, e no Radar Vascaíno provavelmente volta logo mais às 22 horas com a nossa live. E convido vocês agora a irem lá para o podcast Cruz Maltino, com o comando do meu querido irmão Digão, e também com a presença do Mauro Jorge Canelas, o Almoça Vasco. Um forte abraço para você e a gente se vê logo mais. 19h30, vou estar com o Dr. Carlos no Conversa Entre Vascaínos e às 22 horas a nossa live aqui de segunda-feira, ok? Um forte abraço e a gente se vê. Valeu!